Olá, boa noite. Boa noite. Missa do Domingo de Ramos no Vaticano inaugura período de celebrações da Semana Santa. No Ângelus, Papa recorda sofrimento das vítimas dos conflitos armados. Canto do Hosana no Santo Sepulcro marca o início da Semana Maior na Terra Santa. Na histórica Sabará, em Minas Gerais, fiéis se preparam para as meditações da Paixão de Cristo. Começa em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe. Senado Federal celebra 200 anos com sessão especial na casa. Veja como foi o Domingo de Ramos no Santuário do Pai das Misericórdias. E o Rosário da Madrugada com Frei Gilson na Canção Nova. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco presidiu na Praça de São Pedro a celebração da Santa Missa do Domingo de Ramos. Durante a oração do Ângelus, o Santo Padre recordou o sofrimento das vítimas dos conflitos armados. O Papa Francisco citou a comunidade de paz de São José de Apartadó, na Colômbia, onde nos últimos dias foram mortos uma mulher e um jovem, esposa e irmão de um dos líderes da comunidade. Lembro que receberam um prêmio em 2018 por exemplo de compromisso com a economia solidária, a paz e os direitos humanos. Francisco também rezou pelas vítimas do ataque terrorista na última sexta-feira em Moscou, capital da Rússia. Na ocasião, mais de 130 pessoas morreram. Il Signore li accolga nella sua pace e conforti le loro famiglie. Que o Senhor os acolha na sua paz e conforte as suas famílias. Que Ele converta os corações daqueles que planejam, organizam e implementam essas ações desumanas que ofendem a Deus. O pontífice mais uma vez pediu oração por todos que sofrem por causa dos conflitos armados. Per favore, non dimentichiamo la martoriata Ucraina. Por favor, não esqueçamos a atormentada Ucrânia e pensemos em Gaza e em muitos outros lugares de guerra. Antes do Ângelus, teve início a celebração do Domingo de Ramos no Vaticano. Mais de 400 pessoas entraram na Praça de São Pedro com ramos nas mãos em meio ao canto de Hosana. Neste ano, o Papa Francisco acompanhou a procissão do altar. Dali saudou a todos e abençoou os ramos. Troverete un puledro legato. Em seguida, houve a proclamação do Evangelho de São Marcos, que narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Santo Padre desta vez não fez homilia. Em silêncio, deixou que as palavras do Evangelho ressoassem no coração de cada fiel. Ao final da celebração, a bordo do Papamóvel, o Papa saudou cerca de 60 mil fiéis presentes no local. É uma abertura da Semana Santa completamente diferente para mim, que sou padre. De fato, nós vivemos essa importância de entrar no mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, entrar de cabeça na sua morte e na sua ressurreição. Somos de fato agraciados e assim com muita devoção nós abrimos de fato o nosso coração a Jesus, que mais uma vez entrando em Jerusalém também tem um verdadeiro desejo de entrar também na nossa vida. Nós viemos de Sousa, lá no sertão da Paraíba, né, para beber na fonte do Espírito Santo. Muito gratificante estar aqui e participar da Missa de Ramos, ter essa oportunidade. Na Terra Santa, canto do Hosana no Domingo de Ramos aconteceu na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. A tradicional procissão e a missa solene deram início à Semana Maior para os católicos. O emocionante canto de Hosana ressoou por muito tempo ao redor da edícula da ressurreição. E como no dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, entre a multidão que o aplaudia, também aqui a Assembleia agitou alegremente os ramos durante as 3 voltas ao redor da edícula, número que recorda os dias que decorreram entre a morte e a ressurreição de Cristo.
A celebração litúrgica foi presidida pelo patriarca latino de Jerusalém, sua beatitude, o cardeal Pier Battista Pizzaballa, com a participação de mais de 60 sacerdotes. Poucos peregrinos devido à guerra em curso, mas as comunidades religiosas da Terra Santa e os leigos animaram e deram vida à celebração. Aqui estamos nos lugares santos onde celebramos a liturgia, no lugar onde o mistério aconteceu. Que todos os cristãos vivam esses santos mistérios com fé e serenidade, para se converterem e estarem cada vez mais próximos de Cristo, Redentor da humanidade. Cristo, Redentor de tutti gli uomini. O assunto agora são as fortes chuvas que atingiram a região sudeste nos últimos dias e causaram a morte de 29 pessoas, deixando mais de 8.000 pessoas fora de casa. O estado do Espírito Santo decretou situação de emergência em 13 municípios após as fortes chuvas que atingiram a região. Diversos carros foram arrastados pela enxurrada e muitas casas ficaram inundadas. De acordo com a Defesa Civil Capixaba, a situação ainda é de alerta. Já no Rio de Janeiro, a cidade de Petrópolis foi a mais atingida. As últimas informações da Defesa Civil local apontam mais de 800 ocorrências e cerca de 580 deslizamentos foram contabilizados. Parte do cemitério municipal desmoronou. O meu irmão e os vizinhos aqui escutaram um estrondo muito alto e ele veio correndo. E nessa a população aqui já agilizou, né, para tirar os primeiros corpos com vida. Foi bom, né, chegar porque o bombeiro ainda não tinha acesso, ele estava em outra barreira aqui mesmo no bairro. Diante das perdas e tragédia, a solidariedade se multiplica e mostra: fé e união são combustíveis para enfrentar momentos difíceis. A fim de ajudar as famílias, diversos motoboys se uniram para entregar alimentos aos atingidos pelas fortes chuvas. Se eu tenho oportunidade de ajudar, se eu estou podendo ajudar, a gente tem que fazer, não tem jeito. Os olhares estão voltados para os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, que continuam em alerta. Ainda há muitas nuvens na região sudeste e a chegada de uma nova frente fria vinda do oceano na altura do litoral de São Paulo reforça as instabilidades entre o Rio de Janeiro, interior de São Paulo e Minas Gerais. Belo Horizonte pode receber fortes pancadas de chuva, assim como o sul do Espírito Santo. A situação continua delicada no Rio de Janeiro devido aos temporais. Em Petrópolis, na região serrana do Rio, que recebeu 260 milímetros de chuva em 24 horas, a situação é a seguinte: na terça-feira fará mínima de 15 graus e máxima de 23, e na quarta mínima de 16 e máxima de 22 graus. A chuva não está concentrada apenas no sudeste do país. Os temporais vão ganhar força no centro-oeste, principalmente em Brasília e em Cuiabá. A zona de convergência intertropical ainda provoca umidade do leste do Amapá ao litoral norte e do nordeste na altura de Fortaleza. E na região norte, o tempo vai ficar instável em todas as áreas. Em meio às regiões chuvosas, no sul do Mato Grosso do Sul, o tempo vai ficar estável, assim como no sul do país. Em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e na maior parte do Paraná, o sol vai predominar, mas ainda pode ter chuva isolada no norte paranaense. Os termômetros marcam mínima de 18 graus em Porto Alegre, 22 no Rio de Janeiro e máxima de 30 em Salvador e 31 em Manaus. Em Minas Gerais, os fiéis contam nesta Semana Santa com uma programação extensa de tradições preservadas desde o período colonial. A repórter Gabriele Dutra está na histórica Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, e traz as informações. Boa noite, Gabriele. Boa noite, Mauricéia, Reinaldo e a todos que nos acompanham. O município de Sabará fica a pouco mais de 20 quilômetros da capital mineira. A Semana Santa movimenta a cidade. São dias de programação intensa e muita devoção. A nossa equipe, inclusive, esteve aqui mais cedo
e mostrou um pouco dos preparativos para essa semana tão importante. Bom, nesse momento a nossa equipe está aqui na igreja matriz da cidade, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde daqui a pouco, após a Santa Missa, acontece a tradicional procissão do Senhor dos Passos. Os fiéis saem pelas ruas da cidade histórica e levam o andor com a imagem do Senhor dos Passos coberta por um tecido roxo, cor que simboliza o luto da igreja pelos sofrimentos de Cristo. Bom, a nossa equipe vai acompanhar essa procissão e todos os detalhes você confere amanhã aqui no Canção Nova Notícias. Mauricéia e Reinaldo, eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Gabriele. E falando aí dessa religiosidade tão grande pertencente a Minas Gerais, nós queremos falar que a fé é uma das maiores expressões dos moradores desse estado, especialmente na Semana Santa, quando as cidades históricas vivem esses dias de forma singular. Nesta Semana Maior, nossa equipe estará na histórica Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, para acompanhar as celebrações da Paixão de Cristo. No centro histórico de Sabará, as toalhas roxas na frente das igrejas lembram aos moradores que a Semana Maior começou. Quem vê as portas da matriz de Nossa Senhora do Rosário fechadas, nem imagina que os trabalhos estão a todo vapor. Há mais de 40 anos, seu José ajuda na organização da Semana Santa. A cidade toda se prepara, várias pessoas, artesãs, artistas plásticos, os músicos, os carpinteiros, as artistas. Então, todo mundo trabalha pelo menos de 2 a 3 meses para que a Semana Santa saia sempre bonita. Em Sabará, a Semana Santa também é sinônimo de comunhão. É que durante este período, as duas paróquias do centro histórico se unem para que os fiéis vivam as celebrações com mais intensidade. Ao longo da semana a gente vai ter várias procissões, né? A procissão do Senhor dos Passos, a procissão do Encontro, a procissão da Soledad. Na sexta-feira nós saímos de madrugada da Igreja São Francisco, subimos o morro, vamos até o Morro da Cruz e há uma participação muito significativa. Programação que movimenta a cidade neste tempo. Estamos acreditando aí, né, que vão participar da Semana Santa nossa, uma média de 25 mil pessoas e com a média de 5 a 6, 7 mil turistas na busca de estar participando desse momento de reflexão, da religiosidade. Momentos que revelam a fé do povo, que a cada ano revive a experiência do mistério da paixão de Jesus. Através da cruz chegamos à ressurreição. Através da morte do servo de Deus, do servo de Javé, nós temos as portas abertas para a vida em plenitude. E de Minas a gente vai para Brasília porque o Senado Federal está completando nesta segunda-feira 200 anos de criação. Vamos chamar então Ronaldo da Silva, que está de volta e traz os detalhes da programação. Boa noite, Ronaldo. Bem-vindo. Olha, para você também desejo um bom começo de Semana Santa e muito boa noite para toda a nossa audiência. A determinação constou na primeira Constituição do Brasil, outorgada em 25 de março de 1824. A data foi celebrada em sessão especial com a participação de autoridades de outros poderes. O hino nacional abriu a sessão solene. Autoridades dos 3 poderes e representações estrangeiras estiveram presentes. A história do Senado se confunde com a própria trajetória do Brasil como nação independente. A Câmara Alta Brasileira nasceu no Brasil imperial e, desde os seus primórdios, mostrou sua relevância. Durante a sessão foram lançados 3 selos postais alusivos aos 200 anos do Senado. O presidente dos Correios e o presidente do Senado fizeram a obliteração dos selos, ou seja, o carimbo para impedir que eles sejam copiados. O Senado Federal foi criado pela Constituição de 1824, que foi outorgada em 25 de março daquele ano. A primeira sessão só aconteceu 2 anos depois, em 6 de maio de 1826. Ao longo desses 200 anos, passou por diversas transformações e se tornou um local importante para a história do Brasil. A abolição da escravatura, Guerra do Paraguai, golpe de 1964, luta contra a ditadura, reabertura política,
Todos esses acontecimentos foram motivos de debates e negociações no Senado. E a casa continua sendo importante para a sociedade. Esses fatos, por si sós, fazem do Senado uma instituição de imensa relevância na história do Brasil. Desde o princípio, Senado e Constituição andam juntos e na defesa desse regime. O regime da lei, o regime da cidadania, o regime do Estado de Direito. E a Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro, no dia de ontem, os acusados de mandar assassinar a vereadora Marielle Franco. A prisão foi motivada a partir da delação premiada de Rony Lessa. O ex-policial confessou ter executado o plano contra a vereadora e o motorista dela em 14 de março de 2018. Os suspeitos foram encaminhados aqui para a Penitenciária Federal em Brasília. A Polícia Federal prendeu os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, além de Rivaldo Barbosa, ontem de manhã. Os três são acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A prisão veio após o Supremo Tribunal Federal homologar a delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa, apontado como o executor do crime. Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Chiquinho Brazão é deputado federal e Rivaldo Barbosa chefiou a Polícia Civil do Rio de Janeiro quando o crime ocorreu. A motivação está relacionada às disputas por territórios de milícias. Os três foram levados para a Penitenciária Federal de Brasília na tarde de domingo. Os serviços postais prestados pelos Correios terão reajuste de 4,39% a partir do dia 3 de abril. O aumento foi aprovado pelo Ministério das Comunicações e foi justificado em virtude do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, no período de janeiro a dezembro de 2023. E a Câmara dos Deputados vai aproveitar a pausa dos trabalhos durante esta Semana Santa para estender a folga até o dia 8 de abril. O motivo diz respeito ao calendário eleitoral, que apresenta o dia 6 de abril como prazo limite da janela partidária. A pausa prolongada só será possível se os parlamentares conseguirem votar projetos considerados de interesse do governo federal. Está agendada para amanhã a votação de 2 textos: Lei de Falências para acelerar o processo de extinção de empresas e devedor contumaz para reduzir o prazo de pagamento de multas e tributos atrasados. Os parlamentares se comprometeram a fazer o intensivo para as votações serem finalizadas até quarta-feira. Os deputados só devem retornar aos trabalhos no dia 8 de abril, depois da janela de troca de partido, que acontece até dia 6, data limite para se filiar a uma sigla e disputar um cargo nas eleições municipais deste ano. Além disso, o plano dos deputados é fechar acordos com pré-candidatos durante a paralisação do plenário e das comissões. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. E eu fico por aqui desejando a todos uma abençoada Semana Santa que está apenas em seu começo. Boa noite. Boa noite, obrigado, Ronaldo. No último sábado, fiéis da cidade de Cruzeiro participaram da tradicional procissão do Fogaréu. Debaixo de chuva, a população percorreu as ruas do município para reviver a prisão de Jesus pelos guardas romanos. Matriz Imaculada Conceição tomada por um vazio. Na ausência das luzes, o toque dos tambores significa que chegou a hora de reviver a agonia do Filho de Deus. Ele passou por tantas torturas, tantas humilhações, até chegar na prisão. Então são momentos assim que os fiéis vão viver, que traz consigo a própria conversão, a própria mudança de vida. Com túnicas brancas, os farricocos simbolizam os soldados romanos que perseguiram Jesus. Missão transformadora. Onde a gente vai viver todos esses momentos junto de Jesus, já dando início hoje aí com a prisão de Jesus, da forma que é viver ali na pele mesmo, viver como foi tudo isso. Vai ser muito gratificante para toda essa semana que a gente está iniciando. A procissão do Fogaréu relembra a busca e prisão de Jesus Cristo antes de sua crucificação. Pela tradição, o cortejo percorre as ruas da cidade, seguindo os passos do Senhor. É um momento para que nós cristãos católicos podemos reviver não só
o sofrimento de Jesus, mas também rever também a nossa vida. O desejo de ser honrado. Ao longo do trajeto, preces e súplicas. As ladainhas são a resposta de um povo que a cada passo compreende o amor incondicional de Cristo. Para mim foi uma experiência linda, primeira vez que eu participo, mexe muito com a gente demais. É assim, a cada passo você vai se emocionando, né? Foi muito lindo. Nesse momento de tanta emoção que a gente sente de estar vivendo esse tempo, né? Esse deserto que a gente está vivendo agora. É muito emocionante mesmo. O último ato é dentro do cemitério da cidade. Início da agonia de Jesus no Monte das Oliveiras. Começou hoje em 4 regiões do país a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Na região norte, a aplicação da vacina tinha sido antecipada em fevereiro para que a população estivesse protegida antes do inverno. Nós vamos chamar então o Sidney Fernandes em São Paulo, que tem mais informações. Boa noite, Sidney. Boa noite a você e boa noite a todos que nos assistem neste momento. Embora algumas cidades tenham antecipado a imunização contra a gripe, oficialmente a campanha começou hoje nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O Ministério da Saúde espera vacinar 75 milhões de pessoas. Aqui no estado de São Paulo, a imunização começou nesta segunda-feira. Somente no estado de São Paulo, 18 milhões de cidadãos devem receber a dose da vacina contra o vírus da influenza, causador da gripe. A campanha de vacinação ela foi antecipada justamente por conta da questão também da antecipação da circulação do vírus da influenza. Nesta primeira etapa de vacinação, idosos, crianças de 6 meses até 6 anos, gestantes, professores do ensino básico e pacientes de condições clínicas especiais têm preferência. O portal da Secretaria da Saúde do Estado informa a lista completa dos grupos prioritários. Principalmente os extremos das idades, crianças e idosos, né, porque é um grupo que tem mais possibilidade de ter essas complicações. No ano passado, a cobertura vacinal contra a gripe foi de 53% em todo o estado de São Paulo. O percentual preocupa as autoridades de saúde, que desejam reforçar a campanha. E é necessária uma cobertura de 90%. Então, ficamos muito abaixo. Segundo este médico, a vacina é atualizada de acordo com os vírus circulantes. Por isso, é importante que a dose seja aplicada anualmente. Vacinar ano passado não significa que a pessoa não precise vacinar esse ano. Na verdade, ela tem que vacinar esse ano. Muita gente fala assim, eu vacinei e mesmo assim gripei. Mas o objetivo não é exatamente evitar 100% dos casos, mas sim evitar a grande maioria dos casos graves, né, que necessitem de hospitalização e, consequentemente, reduzir mortes pela doença. Saúde é um dos direitos previstos na atual Constituição brasileira. Mas você sabia que este 25 de março é o Dia Nacional da Constituição? Pois é, a data faz memória à primeira Carta Magna do país, redigida por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Acompanhe essa história na reportagem de Natália Cassiano e Rodrigo Tedesco. Após Dom Pedro I ter proclamado a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, o país estruturou sua primeira Constituição em 1824. A Constituição de 1824 foi promulgada por Dom Pedro I e ela veio num turbilhão de discussões. Houve uma Assembleia Constituinte, né, que trouxe a base dessa Constituição de 1824, a base legal, a base de leis. Ao todo, o Brasil teve 7 cartas constitucionais. A atual, decretada em 1988, é símbolo da restauração da democracia e do fim da ditadura militar. Esta Constituição foi idealizada a partir de discussões e participação intensa da sociedade.
a fim de assegurar a liberdade de pensamento e evitar abusos de poder do Estado. Na Constituição, ele teve a genialidade de criar uma comissão de sábios, supervisionada por ele, para fazer uma Constituição que mantivesse no campo civil as nossas tradições, que são de origem cristã e de origem católica, as antigas tradições de Portugal. Isso nos beneficiou enormemente. E essa Constituição foi certamente a melhor da nossa história, a que mais perdurou. A atual Carta Magna possui 251 artigos e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que define as regras para adequações da Constituição. Além disso, há 6 emendas resultantes da revisão de 1994. Houve uma garantia da continuidade da antiga ordem jurídica de origem ocidental e cristã, baseada na família, baseada no respeito aos direitos dos pais a educar os filhos, baseada no direito de propriedade, etc. Isso nos garantiu exatamente a estabilidade no Brasil. Esses foram os destaques aqui de São Paulo. Amanhã voltaremos com outras notícias. Boa noite a todos. Volto com vocês na Central de Jornalismo. Muito obrigado. Boa noite, Sidney. O Instituto Canção Nova realizou nesse final de semana a Festa das Memórias. E o tema deste ano foi mais que especial. O evento homenageou o sacerdote que se fez tudo para todos, Monsenhor Jonas Abib. Dom Bosco, pai e mestre da juventude. Maria, auxiliadora da pedagogia. Na Festa das Memórias, o sonho concretizado de um sacerdote à frente de seu tempo. É fazer memória da história do Instituto Canção Nova, do surgimento da fundação até os dias de hoje. Na fundação haviam 4 salas e 78 alunos. E hoje são mais de 1.000 alunos. E tem a Faculdade Canção Nova também. Trajetória de louvor apresentada por alunos das mais variadas classes. Os pais presentes tiveram 2 reações: eternizar o momento com o celular e demonstrar amor pelos filhos, com um sorriso orgulhoso. É um sonho, né? Acho que um sonho de qualquer mãe que acredita em Deus, né? E que quer evangelizar o filho, né? E a escola é uma maravilha, é maravilhoso. Para mim é muito gratificante ver meus filhos hoje participando do Instituto Canção Nova, até porque eu também faço parte dessa história e eles poderem aprender desde cedo a evangelização e viver uma vida em Cristo. Agora preste atenção nesta história. Com 7 anos, eu comecei a ter aula no Instituto. Aí a Marcelene me deu aula. Lembro até da musiquinha hoje, falando da divisão, né? E pela providência de Deus, a vida foi acontecendo e hoje eu sou professor no Instituto e dou aula para a filha da Marcelene e para tantas outras pessoas, né? Aí é os caminhos de Deus mesmo. Então essa evangelização também acontece pelos meios de educação, da educação. E tem a eficácia, tem a mão de Deus aí. Então eu tenho gratidão a Deus por tudo isso. A Festa das Memórias reúne alunos de todas as idades. Neste ano, Monsenhor Jonas Abib foi homenageado. Reconhecimento e gratidão a Deus pelo fundador da mais bela canção, que idealizou a formação de homens novos para o mundo novo, também pela educação. Dom Bosco é aquele homem que acolhe, ele sempre acolheu os jovens, mas ele também tinha firmeza, né, de demonstrar também a segurança na hora da correção, e isso faz parte da nossa vida. Trabalhar, né, representar o padre no Instituto, na peça teatral, para mim é uma grande alegria. É como você disse, é deixar este legado que o Padre Jonas nos deu, que é o carisma Canção Nova, aqui na escola, no ambiente escolar. Em breve, 25 anos de história e comprometimento no preparo de bons cristãos e honestos cidadãos. O início da Semana Maior da Fé Católica é celebrado no Domingo de Ramos. A cerimônia recorda a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém e a mensagem do Messias como Pai da humildade e libertador do pecado. O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa, tempo de meditar a paixão de Cristo e de preparar o coração para celebrar a Páscoa da Ressurreição. É momento da nossa renovação espiritual, da renovação da nossa fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Momento também da renovação do nosso compromisso
de viver pelo mundo afora o testemunho cristão. Dia de exclamar, Hosana! Salva-nos! É a invocação dos fiéis que seguem rumo ao Santuário da Misericórdia. Tenho muita fé, né? Por isso que eu estou aqui. Eu fiz uma viagem de quase 20 horas de Brasília aqui, né? Era um sonho para mim, passar uma semana inteira na Canção Nova, ver a presença de Jesus, sentir a presença de Deus. Com os ramos nas mãos, o povo de Jerusalém recebeu Jesus com felicidade. Repetir o gesto ano a ano significa recordar a entrada triunfal do rei à cidade e reforça a fidelidade ao caminho de Cristo. A procissão com os ramos representa a jornada dos cristãos na terra a caminho da eternidade. Quando a igreja se reúne, o povo de Deus se reúne para celebrar os mistérios de Cristo, o Espírito Santo age de uma maneira nova, prodigiosa. Povo agradecido por concluir o tempo quaresmal na chácara de Santa Cruz. Aqui é um pedacinho do céu, né? Aqui a gente vive realmente aquilo que Deus quer. Eu amei participar e eu coloco Deus na frente de tudo que eu faço e aqui foi uma honra, uma graça eu estar vindo aqui. Uma experiência muito única e uma coisa maravilhosa. É uma coisa que você olha e fala, isso é de Deus. A Semana Maior da Fé Católica recorda a entrega dolorosa por amor a Deus, obediência à missão, cumprimento das profecias. Iniciamos a Semana Santa com fé para viver o Evangelho anunciado pela Canção Nova. Evangelho que transforma a vida de tantas famílias. Tempo de meditar a paixão e renovar a esperança, fazendo a imersão nas Sagradas Escrituras, nas orações e na adoração ao Santíssimo. Uma viagem na espiritualidade cristã para atravessar os desertos da vida. Estamos com 78% na campanha de março. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Quem está acostumado a rezar com o Frei Gilson nas madrugadas pelos meios de comunicação terá a oportunidade de uma experiência presencial. Durante a Semana Santa, o religioso estará aqui na Canção Nova para o Rosário da Madrugada, junto aos membros da comunidade. Ave Maria, cheia de graça. O Rosário, oração tradicional de toda a Quaresma na TV Canção Nova, ganhou uma dimensão presencial ao longo da Semana Maior da Igreja. E é uma bênção para nós, cada dia que a gente pode estar aqui presente, participando de tudo, é uma bênção. Só agradecimento a Deus por todas as graças alcançadas. Momento propício para aqueles que buscam respostas e recomeços. Já uns 2 meses atrás ele estava passando mal e emagrecendo, e a gente levando os médicos não sabiam o que ele tinha, né? Aí o doutor falou para o meu esposo que ele estava com nódulos no pulmão, e o maior tinha 8 centímetros. Esse rosário é muito forte, muito importante, que ele pode mesmo proporcionar milagres na vida da gente. Lá o oncologista olhou, ele falou assim, aqui não estou vendo nada, ele falou, não estou vendo nada, mas vamos repetir os exames, ele falou, é certeza, ele falou assim, não, o pulmão dele está limpinho, ele não tem nada, ele é um milagre. O Rosário da Madrugada acontecerá até quarta-feira aqui no Santuário do Pai das Misericórdias e de quinta a sábado no Centro de Evangelização. Ocasião especial, uma vez que o povo de Deus poderá contemplar em plena Semana Santa os mistérios da vida de Cristo. Lembrando que todo rosário a gente já medita os mistérios de Cristo e lembrando que toda missa é paixão, morte e ressurreição. Na vida do católico, na vida do cristão, toda missa é calvário. Toda missa é ressurreição. Então, a vida do cristão, ela sempre deve ser uma Semana Santa. Vamos nos transformando, não podemos viver iguais, né? Como se fossem a outra Semana Santa. A outra Semana Santa passou, agora é uma nova Semana Santa e sempre progredindo na busca de crescer e se santificar cada vez mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Assista a seguir direto de São Paulo a transmissão da Santa Missa e às 10 ao programa Revolução Jesus. Uma ótima noite e até amanhã. Que nesta semana façamos então uma imersão no mistério da morte e ressurreição de Cristo. Boa noite, paz para você.